bom é podermos ter esse contato, e a cada dia eu tenho escutado o testemunho de pessoas que estão escutando, participando, ativos em nosso culto online. Isso é uma grande bênção. Hoje eu recebi uma notícia não tão boa. Foi feita uma pesquisa pelo Centro de Pesquisa Cristão, e foi dito que 50% dos crentes, eles já não estão mais firmes. E destes 50%, 23%, eles já não estão mais ativos, participando dos cultos na sua própria igreja local. Eles são crentes que ficam flutuando. Que nós possamos sermos firmes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e essa epidemia vai passar, e que nós juntos não façamos parte dos 50 que se perderam no meio do caminho, mas daqueles que são fiéis. Faça chuva, faça sol. Lá no sul a gente brinca, faça calor ou faça frio, sempre firmes, servindo a Deus. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos cantar um hino de adoração ao nosso Deus, focando o propósito nosso, que é falar sobre missões. E nós vamos cantar "É Isto Que Me Faz Cantar". Você acredita que Jesus é capaz de transformar todas as vidas? Você acredita que Jesus é capaz de resgatar aquele que está no lamaçal? Agora, como estas pessoas vão ouvir a mensagem de Cristo? Nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos levar a mensagem. Então, nós cantamos, mas sabemos que é nossa responsabilidade de anunciar. Vamos cantar de novo? É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar. Ao mundo vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador por seu amor. Ao mundo vou anunciar.
Vamos buscar mais uma vez esse contato nosso com Deus em oração. Pai, obrigado, porque um dia um missionário norte-americano foi para o Rio Grande do Sul, Howard Barrow. Ele deixou seus familiares, seus amigos, com sua esposa Virginia, foram parar lá naquele estado, o último do nosso país, e pregou o Evangelho para muitas pessoas. Podia ter escolhido qualquer outro estado, mas não. O estado que tem menos cristãos, maior concentração de espíritas, e foi lá pregar o Evangelho. E através da vida daquele homem, almas foram salvas. E um dia, da boca dele, eu escutei o Evangelho da salvação. E pude, Pai, naquele culto de escola dominical, reconhecer Jesus como meu Salvador. O tive como professor de escola dominical, nos sábados à tarde, aulas para criança sobre a criação. Sua esposa, minha professora de EBD, quando ainda criança. Não tive a minha juventude com ele e não pude ter depois de adulto, pois Deus, o Senhor, já o levou para perto de ti. Mas eu sou grato por aquela vida. E se hoje estou aqui em Goiás, Aparecida de Goiânia, é porque um dia um homem, sua esposa, fizeram por outros e pregaram o Evangelho para que eu pudesse ser salvo. E hoje posso fazer por outros aquilo que alguém um dia fez por mim. Ó Pai, obrigado, porque ainda há pessoas que continuam levando a mensagem sem apego às coisas deste mundo, mas apegados a Ti. Ó Pai, que esta sequência de conferência nossa, um tempo em família, a Ti, não só aproxime os nossos irmãos de Ti, os crentes da nossa igreja. Bem queria eu que todos estivessem ouvindo esta mensagem, mas que mais pessoas possam estar participando. É gostoso saber que existem familiares meus assistindo estes estudos. Minha mãe, meu pai, meu irmão, tios, primos. Mas é gostoso saber também que há parentes de irmãos da nossa igreja que estão em outros estados também, podendo participar deste mundo, buscando a Tua presença e desejando uma vida mais fiel a Ti. Que nós possamos romper as barreiras e levar a Tua palavra, que resgata, transforma e muda as vidas, mas dá aquilo que é mais precioso, a vida dela. Ó Pai, use agora o nosso tempo para aprendermos um pouco mais sobre promessa de fé. Cura os enfermos, dê saúde a eles. Cura os enfermos espirituais e dê avivamento a estas vidas. Por isso nós oramos a Ti, pedimos e oramos em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Pegue sua Bíblia, abra em Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 22.
Gálatas capítulo 3, verso 22. Alguns irmãos perguntaram, pastor, a qualidade da imagem de ontem melhorou para os outros cultos. O que aconteceu? Nós modificamos algumas coisas, Deus tem nos agraciado em algumas coisas e nós já podemos ver as mudanças. Então, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito. Mas Gálatas capítulo 3, verso 22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós estamos falando sobre missões. Nós vimos o que é, por que participar, e hoje nós vamos falar sobre como participar da promessa de fé. O próprio nome seria suficiente para nos esclarecer o que é promessa de fé e como participar. O nome já é claro, é uma promessa feita pela fé. Todos nós sabemos o que é uma promessa. E quando eu falo promessa, nós devemos saber que uma promessa é aquilo que deve ser prometido e precisa ser cumprido. Nós conhecemos muitas pessoas que fazem promessas, e este ano é um ano eleitoral, nós vamos escutar muitas promessas, mas não é estas promessas que eu estou pensando. Eu estou pensando em promessas em que pessoas irão cumprir. Prometemos, cumprimos. Exemplo, quando nós nos casamos, eu casei com a minha esposa, há quase 20 anos atrás eu fiz uma promessa. Eu disse, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na juventude e na velhice, até quando eu ficasse gordinho, cabelos brancos, não careca, até que a morte nos separasse. Uma promessa. Quando nós fazemos uma promessa, o que nós devemos fazer? O que se espera de nós? O que Deus espera de nós? Que nós venhamos cumprir. Ninguém disse que seria fácil. Promessa de fé não é diferente. Nós precisamos prometer e precisamos cumprir. É o ato de se obrigar a algo. Nós vamos fazer um compromisso com algo. Embora vivemos em dias em que a promessa das pessoas são furadas, mas isto não deve ser chamado de promessa, mas sim de mentiras, de falsidades. Já a fé, nem todos sabem o que é. O autor aos Hebreus nos ajuda a entender um pouquinho sobre o que é fé. Olha lá, Hebreus capítulo 11, verso 1 e o verso 2. Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Muitas pessoas dizem, coloque uma venda e dê um passo à frente. Isto é fé? Não. Você dar um passo com os olhos fechados, isto não é fé. Isto chama-se loucura. Porque o texto nos fala claramente o que é fé. O texto nos diz que é as coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Então não é um passo no escuro, é um passo com pura certeza naquilo que nós estaremos colocando o pé. Não é sem saber aonde estamos colocando o pé. Então, não é verdade o que as pessoas dizem que fé dá um passo no escuro. Isso é loucura. Isso é loucura. Somente quem tem fé tem esperança e pode crer aonde está colocando o seu pé.
Mas como aplicar a promessa de fé na prática? Como participar da promessa de fé fielmente? A resposta é simples. O primeiro passo que nós precisamos dar, nós precisamos ter uma vida de oração. Vocês vão perceber que, além do valor, o mais importante é a nossa vida diante de Deus. O que menos nós falamos é em dinheiro, o que mais nós falamos é em comunhão. A promessa de fé nos aproxima de Deus, e o primeiro passo é oração. Muitos crentes se esquecem que a oração é a única maneira que tem de Deus conhecer o que nós estamos desejando. Nós temos facilidade de falar para as pessoas o que nós queremos, mas há muitos crentes que têm dificuldade de contar para Deus. Eu conheço crentes que os vizinhos todos conhecem os seus problemas, mas ainda não contou para Deus. Devia ser o contrário. Deus deveria ser o primeiro a saber, e não os vizinhos. Muitas pessoas perguntam: pastor, o senhor está precisando de algo? Eu digo: não, Deus está cuidando de tudo. Por quê? Porque Ele que tem que saber se está precisando de algo ou não. E se Ele for suprir, Ele vai usar as pessoas certas. Olha o que vamos falar, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Se como crentes nós tivéssemos uma vida de oração constante, se a igreja de Jesus Cristo tivesse uma vida constante em oração, nós teríamos visto e estaremos vendo e iríamos ver coisas que muitas vezes pessoas iriam desacreditar. Com certeza, se Deus fala que nós precisamos orar, é porque nós precisamos ter uma vida em oração. A Bíblia nos fala que Isaac era um homem de oração. Ele orou a Deus, e sabe pelo quê? Ele pediu a Deus uma esposa. Uma esposa. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E ele, como homem, ele desejava se casar com uma mulher. E ele então ora por esta mulher. E Deus dá essa esposa a ele. E durante o período do casamento ele descobre que a sua esposa é estéril e eles não iriam poder ter filhos. O que você faria? Eu sei o que ele fez. Ele começou a buscar a Deus. Olha Gênesis capítulo 25, versículo 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Pastor, ela é estéril, mas ele orou insistentemente. Sabe o que é orar insistentemente? É orar sem cessar. E olha o texto: e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você entende? Orar insistentemente não é orar 2 dias, 3 dias, 4 dias. Orar insistentemente não é somente uma semana de oração, 40 dias de oração, 21 dias de oração, não, com pessoas me lembrando todos os dias que tem que orar. Isso não é orar insistentemente. Orar insistentemente é lembrar disso durante um grande período de sua vida, ultrapassando anos, e Deus escutou a oração daquele homem. Manoá também era um homem de oração. Sua mulher, como a mulher de Isaac, Rebeca, também era estéril. E a Bíblia nos fala que ele orou inúmeras vezes ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus escutou a sua oração.
Deus escutou a sua oração, mas ele ficou preocupado sobre como iria criar o seu filho, e ele orou ao Senhor. Olha, Juízes, capítulo 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele não tinha dúvida que o menino iria nascer, ele não tinha dúvida que Deus escutou a oração dele, mas ele queria saber mais como deveria tratar aquele menino. Aquele que orava continuou orando, e olha só o que Deus faz, verso 9: E Deus ouviu a voz de Manoá. Deus é o Deus que ouve orações. Escutei um amém? O anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Existem inúmeros casos de homens e mulheres que oraram a Deus, e nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Pessoas como Ana, pessoas como Moisés, pessoas como Abraão, pessoas como Ezequias, Jonas, Pedro, pessoas que oraram e que Deus ouviu as suas orações. No caso da promessa de fé não é diferente. Nós já sabemos que é uma oferta específica para missões. Nós estamos falando de dinheiro. Agora, nós precisamos saber quanto o Senhor deseja que nós venhamos ofertar. E nós precisamos orar para que Deus dê essa quantia. Eu sei que algumas pessoas ensinam aí fora da seguinte maneira: dê para que Deus lhe dê. Não, não é assim. Lembra de Ana? Nós falamos, ela orou: Senhor, se o Senhor me der, eu te dou. Lembra de Jacó? Senhor, se o Senhor me der, eu serei fiel. Não tem como nós darmos se Deus não nos deu. Então a oração é: Senhor, se o Senhor me dá a quantia que o Senhor quer que eu dê para missões, eu vou dar. Entende a diferença? Você compreende que com Deus é diferente? Não é como estas pessoas estão ensinando aí fora: dê para que Deus dê 100 vezes mais. Não! Isso é mentira do diabo, doutrina de demônios. O que nós aprendemos na Bíblia é diferente. Senhor, quer que eu dê? Então me dê. É o contrário. Como vamos dar se Deus não nos deu? Promessa de fé é um passo de fé. Certo irmão orou a Deus pedindo orientação sobre quanto deveria dar para a promessa de fé, e ele fez isso durante um período de 30 dias, como nossa igreja faz. Durante este mês de maio nós estamos oramos durante o mês de abril também, porque a nossa conferência tem em abril. E ele chegou à conclusão que iria dar R$50 para a promessa de fé. Sua esposa ficou brava com ele: é muito dinheiro. E eles ganhavam um salário mínimo por mês. O que ela não sabia é que algo que nós temos costume de comprar, o valor das compras haviam diminuído, exatamente o valor que eles estavam dando para a promessa de fé. O que é isso? Sabe o que aconteceu? No próximo ano, aquele irmão me procurou e falou assim: pastor, estou tendo um problema lá em casa. Eu disse: qual? Ele disse: minha esposa está brava comigo, porque você renovou a promessa de fé. Não, porque eu não aumentei. Ou seja, aquela família viu que Deus supre, Deus cuida. A regra básica da semeadura é: aquele que semeia pouco, ceifará pouco. Aquele que semeia em abundância vai colher.
Olha 2 Coríntios 9, 6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância ceifará. Segundo, precisamos ser persistentes. Precisa de persistência. Você é uma pessoa persistente ou você é uma pessoa que desiste fácil? Como tem pessoas que desistem fácil nos nossos dias, né? Pessoas que não dão conta, nem tentou. Você é desse tipo? Mas o que acontece com as coisas erradas? Você também tem facilidade de desistir fácil quando está praticando coisas erradas? Engraçado, né? Nós temos mais facilidade de sermos desistentes de coisas que são certas e temos mais facilidade de sermos persistentes nas coisas que são erradas. Você persiste no erro ou desiste fácil? A Bíblia nos ensina a sermos persistentes em todas as áreas de nossas vidas, nas coisas boas. No casamento, é uma das exigências, nós precisamos ser persistentes. Até quando? Até a morte. Olha Mateus 19,6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Na criação de filhos, nós também precisamos ser persistentes. Olha Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina de amonestação do Senhor. O mesmo é dito aos filhos, aos patrões, aos empregados, aos maridos, às esposas, aos crentes. Mateus 10, 22 nos diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Embora o texto seja para o período da tribulação, a verdade nele contida é certa. O salvo não muda de direção. Ele não desiste. Ele vai perseverar até o fim. Até o fim. Eu conheço um casal que tinha muito poucos recursos, pessoas pobres, humildes, mas que decidiram participar da promessa de fé. Nos primeiros meses foi uma luta poder persistir naquele desafio, mas eles dão mais de 100% que davam no início. A verdade bíblica é que quem é fiel no pouco permanecerá fiel no muito. Lucas 16, 10 diz: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Não espere você ter muito para ser fiel, porque você nunca vai ter muito. Mas não espere você ter pouco para aprender a ser fiel. Comece agora a ser fiel. Comece agora a ser fiel. Então, para participarmos da promessa de fé, nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ser persistentes na oração e precisamos ter doação. Doar é um sacrifício. Você tem costume de doar sangue? Já notou que a porcentagem de pessoas que doam sangue é muito pequena, de acordo com aquelas que poderiam doar sangue? Eu tenho costume de doar sangue 2 a 3 vezes no ano. Normalmente é 2, 3 se alguém precisar. Mas quantas pessoas não doam? Por quê? Porque é um sacrifício. Agora, você gosta de se sacrificar? A resposta é: são pouquíssimas pessoas que estão dispostas a se sacrificar. Quer um exemplo? O exemplo é os nossos cultos online com a nossa igreja. São poucos que estão dispostos a se sacrificar para na hora do culto estar online assistindo o culto. Por quê? Porque não querem se sacrificar. Não querem. Estão dispostos a comer o bolo, mas não querem fazer o bolo. Estão dispostos a comer o churrasco, mas não estão dispostos a trabalhar para ter o churrasco. Hoje, raramente, nós vemos crentes se sacrificando para servir
a Deus. Quando nós estávamos no seminário, nós trabalhávamos numa cidade chamada Rio Bom, lá no Paraná. Um senhor me disse que seu pai foi o fundador daquela igreja e tinha mais de 66 anos aqui, naquela época, já passou uns 20 anos, 70, 86 anos. E ele disse que eles moravam na roça, mais ou menos uns 10 quilômetros de distância, mas que sua mãe não era salva. No entanto, seu pai trabalhava na roça todos os dias. Você já trabalhou na roça? Você sabe como é o serviço da roça? E todos os dias tinha culto, e ele montava em seu cavalo, e ele ia para a igreja. Quando não, ele ia de bicicleta. Ele não perdia o culto, mesmo trabalhando na roça, mesmo tendo que ir 10 quilômetros e voltar 10 quilômetros todo dia. Sabe o que é isso? Doação, sacrifício. Hoje existe ônibus. Quantos possuem carro, motos? Muitos precisam dar alguns passos para chegar até a igreja, mas são poucos que estão dispostos a se doar. Daniel e seus amigos eram homens de doação. Quando eles chegaram na Babilônia, eles resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. Olha Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Doação é saber a real necessidade, é saber o que realmente necessitamos. E quando ao campo missionário, ele precisa da nossa ajuda. Os crentes da Macedônia sabiam disso, eles entenderam isso, e eles estavam mobilizados a doarem. Olha 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 15, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Doação. Após muitos anos de sonho, um casal do Templo Batista Maranata de Goiânia conseguiu juntar o dinheiro para comprar o seu segundo carro. Sonho de muitos, né? De ter um segundo carro. E na época nós estávamos construindo o Templo Batista Maranata de Aparecida, e nós precisávamos de 100 mil reais. Eles foram sensibilizados e eles doaram o valor de comprar o seu segundo carro. Eles preferiram continuar usando um carro e doar o valor para que nós tivéssemos esta igreja aqui em Aparecida de Goiânia. O que é isso? Doação. A obra de Deus é feita por doação. São pessoas que doam o seu tempo, são pessoas que doam o seu talento, e são pessoas que doam o seu dinheiro, mas todos estão participando. Isto é sacrificar, isto é doar, isto é estar envolvido na obra de Deus. Olha o que Paulo fala a Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está disposto a se doar? Você está disposto a participar? Você nunca irá participar da promessa de fé para missões se você não tiver uma vida de oração. Você jamais irá participar da promessa de fé se você não tiver uma vida de persistência. Se você é aquele que desiste fácil, você não vai conseguir cumprir a promessa de 12 meses. E você precisa ter uma vida de doação, de se sacrificar. É todos os meses. Você estaria disposto a tirar 2 Coca-Colas no mês
para doar para a promessa de fé? Você estaria disposto a pedir uma pizza a menos no mês para doar, para que os missionários pudessem continuar no campo missionário? Você estaria disposto a deixar de comprar um chocolate durante a semana para doar para a promessa de fé? Você estaria disposto a vir de ônibus para a igreja para doar o valor que você usa de Uber, para que missionários pudessem estar pregando o Evangelho? Não temos desculpa. O problema é que nós não queremos nos doar. Que nós possamos aprender e praticar, e praticar, e praticar. Eu tenho feito um desafio. O que você pode fazer com R$1? E o que você pode fazer com R$30 durante um mês? E nós temos alguns pastores, missionários, que estão doando este valor e que estão falando para nós o que eles poderiam estar fazendo com este valor. R$1 por dia e R$30 por mês. E um deles é o pastor Tomé. Pastor Tomé, ele escreveu: o que o missionário consegue fazer com R$1 por dia? O que é possível fazer com R$30 por mês? E ele fala: olá, eu sou o pastor Tomé, sou missionário filiado há anos, desde 1992. E quem olha a foto dele não parece, vai aparecer ali, não preocupa não. Trabalhamos na Bahia por 24 anos e atualmente estamos no projeto missionário no grande ABC Paulista. Por incrível que pareça, durante todos estes anos, temos trabalhado abaixo do ideal proposto para uma família missionária. E ele fala: a pergunta me chamou a atenção. O que um missionário consegue fazer com R$1 por dia? Um profissional chamado Leonardo Giacomo narra um modelo de economizar. Como investir R$1 vai te mudar financeiramente. Os profissionais têm criado um modelo humano para as pessoas se disciplinarem a respeito do investimento, como também economizar. Quando falamos do povo de Deus, que tem um Deus grande, que faz o impossível, é certo que Ele quer também criar em nós uma atitude de disciplina com respeito ao investimento missionário. Ele fala: pensa numa igreja de 500 membros, investindo R$1 por dia, são R$500 por dia. Agora, pense em 30 dias, R$15.000 por mês. O que o missionário consegue fazer com R$1 por dia? Pela matemática de Deus, muita coisa. A ideia de investir R$1 é justamente para começar. Precisamos começar. Temos um grande exemplo na multiplicação dos pães. Começou com 5 pães e 2 peixinhos. Terminou com 5.000 homens comendo, além das mulheres e crianças. Precisamos deixar de sermos gastadores para investir. Deus quer o nosso compromisso e criar em nós um bom hábito. Agora, o que é possível fazer com R$30? Pensando na somatória que já fizemos no quadro acima, uma pergunta já tem a sua resposta no quadro do investimento de R$1. Mas, para esclarecer, preste atenção: numa igreja de 200 membros, R$1 por dia são R$200. 200 vezes 30 são R$6.000. 5 igrejas com 200 membros, R$30.000. Quantos missionários poderiam ser sustentados? Um outro, irmão geral, nosso missionário, irmão geral, que cuida da construção da igreja. Boa noite, meu irmão. Então, a respeito destas duas perguntas que o irmão me fez,
O que se pode fazer com R$1 por dia e R$30 no mês é um pouco difícil saber o que se pode fazer apenas com R$1. Se olharmos para R$1 isolado, não se pode fazer quase nada. Poderia comprar um pãozinho francês e sobrar alguns centavos, que não daria para comprar quase um bombom. Eu já vi dizer que alguém que ofertou R$2 para um mendigo, e ele ficou bravo porque achou que era muito pouco. Há um ditado que diz: de grão em grão a galinha enche o papo. Olhando por esse lado, R$1 junto com outros R$1 já tem um melhor resultado. Mas querer fazer uma coisa hoje com R$1 somente é forçar Deus no propósito. Com R$30 por mês, ele sozinho também não dá para fazer quase nada durante 30 dias. Daria para comprar meia cesta básica, dessas simples que nós encontramos no supermercado. Mas, seguindo a mesma regra do ditado acima, de grão em grão a galinha enche o papo, os R$30 juntos, com outros R$30 juntos, com outros R$30 juntos, neste caso, daria para planejar bem mais. Cada centavo tem o seu valor na obra de Deus. Pastor Alexandre estava lá na Venezuela, está no Brasil agora. Deus o trouxe, graças a Deus protegido. Ele e sua esposa. Ele disse: boa tarde, pastor Eber, graça e paz. Se uma cartela de ovos, de 30 ovos, custa R$12, então com R$1 por dia, 10% do dízimo, podemos comprar 2 ovos e ainda sobrariam 10 centavos para missões. Com R$30, tiraríamos 10% do dízimo e teríamos R$27, condições para comprar 2 cartelas de ovos, no valor de R$12, somando R$24. Nos sobram R$4, ou melhor, nos sobram R$3. Ainda poderíamos ofertar para missões ou outras coisas. E tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para os céus, abençoou e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para poderem diante da multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram do que lhes sobejou 10 alcofas de pedaço. O pastor Alexandre, ele pensou ainda o que se poderia fazer lá no campo missionário, com o dízimo da promessa de fé. Os irmãos entendem isso? Todos eles pensando no investimento na obra missionária. O que é possível fazer no campo de missões? Nós somos muitas vezes egoístas. Nós pensamos só em nós. E Deus quer que eu e você participemos mais da sua obra. Clame a Ele, ore a Ele, porque você nunca irá participar da promessa de fé se não tiver uma vida de oração. Curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Pai, porque podemos aprender um pouco mais. Ensine a tua igreja, ensine cada um que está assistindo, Pai, este culto, a ser fiel na promessa de fé, a ser, meu Deus, uma pessoa que ora, que tenha uma vida de oração, que seja uma pessoa persistente, que não desista fácil, que esteja disposto a se doar. E se nós tivermos pessoas assim, com certeza poderemos fazer mais para missões. Se hoje pessoas morrem sem conhecer a Cristo como Salvador, é porque ainda há crentes que não estão se sacrificando para que a mensagem seja pregada. Ó Pai, abençoe a tua palavra, toca nos nossos corações. Se alguém está nos escutando que não aceitou Jesus como seu Salvador,
que o receba como seu Salvador. Agora, Pai, se alguém está escutando e está sendo tocado a participar da aula missionária, continue, Pai, falando aos seus corações. Ó Pai, nós temos mais 2 dias, amanhã, sábado, domingo cedo e à noite, que a tua igreja esteja empenhada nisso, pensando em missões, respirando missões, e o seu coração esteja batendo em missões. Por isso nós oramos a Ti, pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Não esqueça, tudo começa com oração. Ora, deixe Deus falar contigo. Boa noite a todos, até amanhã. Amanhã, 19h30, não esqueça.